segunda videoaula, nesta implementação de um CRUD em ASP.NET MVC. E nesta aula vamos continuar o desenvolvimento da nossa aplicação iniciada na aula anterior e vamos então aprender a criar a nossa application DB Context, que é responsável pela ligação entre o nosso modelo que criámos anteriormente na aula passada e a base de dados e também fazer a configuração do nosso DB Context no ficheiro program.cs, que é o ficheiro de arranque da nossa aplicação. Portanto, no final desta aula vamos conseguir então criar uma classe DB Context, vamos compreender o papel dos Entity Framework Core e vamos registar o nosso contexto na aplicação. Portanto, o DB Context é a classe principal do Entity Framework Core. Portanto, é ele que vai fazer a ligação entre a aplicação e a base de dados e vai permitir então consultarmos, inserirmos, atualizarmos e apagarmos dados da nossa base de dados, ou seja, vai ser o intermediário entre os nossos modelos e as nossas bases de dados. Portanto, vamos então começar por criar já temos aqui, então, criámos na última aula o nosso modelo. Vamos aqui começar por criar, então, uma nova pasta. Vamos aqui adicionar uma nova pasta e vamos lhe chamar de data. Dentro desta pasta, vamos criar, então, uma nova classe. E vamos lhe dar o nome da application DB Context. Application DB Context. Está bem escrito. Context. E vamos então adicionar. Pronto, e então temos aqui a nossa classe. Vamos lhe criar aqui o nosso construtor. Portanto, esta classe vai herdar de DB Context, vai conter os DB sets, portanto, que vão representar as nossas tabelas que vamos criar na nossa base de dados. Portanto, cada DB set vai ser uma tabela então, na base de dados e o construtor vai receber o DB Context Options. Portanto, e vamos então começar por vamos criar o construtor. Portanto, podemos utilizar setor tab. Temos aqui o nosso construtor criado. E agora vamos então pôr aqui DB Context DB Text Options. Portanto, de application DB Context. DB Context Options. Vou pôr um bocadinho mais pequeno para conseguirem ver tudo. Portanto, e agora vai herdar da base Options. Portanto, podem utilizar aqui a ajudazinha do nosso Visual Studio para preencher o código. Portanto, e temos aqui então a nossa. Portanto, temos então aqui a nossa classe criada. Portanto, e podemos já criar um DB7 para a tabela alugueres. Portanto, vamos fazer public DB7 alugueres model. Aqui aproveitar a ajuda e vou aqui Alt Enter para importar os modelos. E aqui nas options, vamos aqui importar também o nosso Entity Framework para isto não dar erro. Portanto, Alt Enter, vamos aqui também importar o nosso Entity Framework, using Entity Microsoft
Entropy Framework Core. Portanto, temos aqui, então, a nossa classe criada. Portanto, temos aqui base options. Falta aqui só options, apagou sem querer. Portanto, temos aqui, então, options. Portanto, temos aqui, então, acho que já tinha. Já estava. Está muito grande, não consigo ver tudo. Então, temos aqui, então, a nossa classe application db context, db context options, application db context, options, dois pontos, portanto, vai fechar aqui, options, dois pontos, base, options. Portanto, temos aqui, então, a nossa classe, portanto, criada. Temos aqui, então, aqui, se não, podem copiar este código, se vos der erro, e passar lá para, portanto, passar lá para o para o Visual Studio. Options. Tenho aqui um erro. Alterações. Portanto, tem aqui, ó. Depois vamos então até ao nosso program.cs e vamos aqui registar aqui no nosso serviços e antes aqui da nossa variável app, vamos aqui então registar a nossa registrar então no program.cs, registrar o nosso db context na nossa aplicação. Portanto, então vamos adicionar este código que aqui está. Portanto, vamos aqui adicionar então este código que aqui está. Vamos adicionar então este código que aqui está para fazer a nossa ligação à base de dados MySQL Server. Portanto, vamos escrever então este código para que o nosso programa, quando arranque, saiba que vai ter que se ligar à base de dados MySQL Server. Então, vamos aqui e vamos aqui escrever então o nosso código. Portanto, vou aqui escrever base de dados. Então, vamos fazer então builder ponto. Eu vou aqui aproveitar e vou só fazer aqui as alterações. Portanto, ele está para a base de dados MySQL Lite, que temos que aqui agora fazer as alterações. Aqui, serve context é a application. Aqui a nossa é application db context. Portanto, options. E agora aqui, application, está aqui mal escrito. Aqui vou utilizar não o SQLite, e sim o MySQL. Ponto MySQL. Use MySQL. E agora vamos aqui então ligar. Vamos lá. Aqui vamos fazer builder configuration get connection string default connection e agora aqui vou fazer uma vírgula new MySQL server version aqui, portanto, e agora temos que usar aqui a versão que estamos a utilizar da nossa SQL, portanto, e aqui fechar mais 3, 4 e ponto e vírgula. Pronto, e acho que aplica agora Alt Enter para utilizar a data. Portanto, temos aqui
então a nossa ligação à nossa base de dados feita. Só aqui corrigir uma coisa, uma pequena coisinha aqui na nossa classe Application DB Context, portanto temos que aqui dizer que isto herda da DB Context, portanto faltava-nos aqui isto, por isso é que estava a dar aqui este erro, portanto corrigir isto e já está sem erros. Fim da ligação à base de dados. Temos então aqui DB Context, Application DB Context. Temos então aqui a nossa ligação feita, portanto, até agora o que já fizemos, só para recapitular, fizemos então, criámos então o nosso modelo, criámos o nosso DB Context, portanto, criámos aqui o nosso Application DB Context e depois registámos o contexto na aplicação e na próxima videoaula vamos avançar para as migrações e para a criação da nossa base de dados.